Olá, tudo bem? Estamos aqui para mais um bate-papo bíblico, sempre aí com o propósito de aprender da palavra de Deus. E hoje nós vamos falar sobre os samaritanos, de onde eles vieram e por que essa hostilidade, essa rivalidade aí entre judeus e samaritanos. Pois bem, para entender essa temática aí é preciso voltar pelo menos uns 3.000 anos atrás, em meados de 930, no finalzinho aí do reinado de Salomão. Salomão foi o último rei que conseguiu reinar aí com as 12 tribos unificadas, ou seja, as 12 tribos de Israel estavam debaixo do seu domínio, debaixo do seu governo. Salomão consegue fazer com que Jerusalém aí se transformasse em uma potência na sua época. A Bíblia vai contar que prata nem valor não tinha nos dias de Salomão. Prata era como se fosse pedra, só para ter uma ideia aí de como foi esse governo. Quando Salomão morre, em mais ou menos aí 930 a.C., quem assume o governo é seu filho Roboão. Quando Roboão assume o trono, ah, os anciões, as pessoas de poder aquisitivo da cidade vão até Roboão e diz: cara, dá uma aliviada aí no nosso fardo, alivia aí os nossos impostos, porque o teu pai tem cobrado muitos impostos da gente. A resposta de Roboão é surpreendente. Roboão olha para os súditos e diz o seguinte: se vocês acharam que com meu pai estava ruim, comigo vai ser pior ainda. E por conta disso acontece uma grande ruptura no governo aí de Roboão, porque nessa altura Jeroboão, que já havia tentado uma rebelião nos dias de Salomão e não é bem sucedido, ele acaba tendo que fugir para o Egito. Quando ele só sabe agora da morte de Salomão, ele volta e acaba aí levando 10 tribos junto consigo. E fica apenas duas tribos do lado de Roboão, que é a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. E o reino fica aí dividido. E agora começa aquela divisão entre o reino de Judá e o reino de Israel. O reino de Judá fica com a sua capital em Jerusalém e o reino do norte com a sua capital em Siquém, sob a tutela aí de Jeroboão. Acontece coisas positivas e coisas negativas para ambos os lados. O reino do norte, por sua vez, ele fica com a parte mais fértil do governo e também fica com os melhores depósitos de água. O reino sul, com a sua capital em Jerusalém, fica com a cidade santa, fica com o templo de Salomão e fica com os levitas, ou seja, a parte sacerdotal, a parte espiritual, vamos dizer assim, fica no Reino do Sul, em Jerusalém, sob a tutela de Roboão. O que vai acontecer na história? Vai acontecer aí na sexta dinastia, quem assume o governo aí é Onri. Rei Onri foi um rei, isso estamos falando do Reino do Norte. O rei Onri foi aí um grande monarca, um grande construtor, um camarada muito inteligente, alguém muito astuto. Ele, ele vai até Semer e compra de Semer uma montanha de 91 metros de altura. E um lugar bem estratégico, um lugar bem estruturado. Ele constrói um palácio, ele faz pavimentações, ele faz construções e troca a capital do seu governo, que já não é em Siquém nessa época, mas sim na cidade de Tirsa, já havia sido trocado, e troca a capital Tirsa para Samaria. E talvez ele fez isso porque Samaria ficava num local bem estruturado, bem localizado. Ela ficava entre o Rio Jordão e o Mar Mediterrâneo, ficava num lugar muito bem localizado, um clima bem propício. E acredito eu que ele fez isso por causa das rotas marítimas, porque os reis tinham o costume de fazer o quê? De imitar o que deu certo, o que aconteceu em outros governos e trazerem isso para o seu reinado. Assim como os nossos governantes fazem nos dias de hoje, eles vão até a Europa, olham algo que está funcionando lá e tentam implantar isso no nosso país. Os reis faziam assim no passado. Os reis, eles olhavam muito para o que Salomão havia feito. Salomão, quando reinou, ele foi até a cidade de Tarsis, ele comprou uma frota de 9 navios
ele larga essa frota na mão do rei Irão e de 3 em 3 anos, segundo o que a Bíblia fala, essas frotas vinham carregadas de ouro, pedras preciosas, animais exóticos. E eu sei que quando a gente fala essas coisas, tem pessoas que dizem, ah, mas de onde é que tira isso? Está na Bíblia, isso você vai encontrar isso em 1 Reis, no capítulo de número 10 e no verso de número 22, aí você vai encontrar isso lá na palavra de Deus. E Salomão fez com que tanto Jerusalém quanto a cidade de Tiro se transformasse em duas potências nos seus dias aí, por causa dessa aliança aí que ele fizera com o rei de Tiro. Até tem uma história circular que gira por aí, que Salomão teve até no Brasil buscando ouro, você já deve ter ouvido isso. Até contam que existe aí 2 rios, o Rio Negro e Solimões. O rio Solimões ele é batizado pelos nossos antepassados aí por causa de Salomão, ou seja, Shilomon, Solimões, ou seja, eles batizaram esse rio aí por causa de Salomão, quando Salomão vinha aqui buscar ouro. Mas isso aí é especulação, isso aí é história, não se sabe ao certo se realmente isso aí acontecera. Temos uma história também, o próprio rei Josafá. Josafá ele faz navios, a Bíblia diz que ele faz navios para ir até Ofir buscar ouro, só que os navios não conseguiram chegar lá, eles quebraram, encalharam aí no meio do caminho e Josafá não foi bem sucedido aí também nessa tarefa. O que imagino eu que aconteceu? O rei Honre queria também fazer isso, ele queria ter essas rotas marítimas aí, porque a Samaria ficava nas costas do mar Mediterrâneo e para ter essas rotas marítimas aí, ele precisava estar num lugar aí bem estratégico. Ele faz aliança com Etibaal, o rei de Sidom, e casa o seu filho Acabe com a fenícia Jezabel. E por conta disso, ele acaba trazendo aí muitas complicações para o povo nos seus dias. Por quê? Porque Jezabel, ela fora criada para ser sacerdotisa de Baal e de Acera, e quando ela vem para Samaria, ela traz também algumas heranças, ou seja, ela traz a sua adoração frenética que ela tinha por Baal, ela traz os seus sacerdotes, a ponto deles, na época de Acabe, terem um templo para Baal na cidade de Samaria, terem 850 profetas, 400 de Baal e 450 de Acera, que eram sustentados por Jezabel. E aí a coisa só desanda, a ponto que nessa época aí Samaria passou a ser conhecida como a terra da abominação e da blasfêmia, só para ver aonde foi aí essa adoração, esses cultos a Baal aí promovidos por Jezabel. O que vai acontecer? A tendência do negócio é só piorar, porque a história vai contar que em 722 a.C., o rei Sargon, o rei da Síria, ele vem e invade Samaria e ele leva os seus habitantes cativos. E como era um costume bárbaro da época, ele traz outros povos para Samaria, povos de Elã, de Amate, de Babel, e ele povoa Samaria com esses povos que já haviam sido conquistados por ele em outras façanhas militares, e dá essa terra, a terra de Samaria, para esses povos morar. Imagine você faz parte de um povo, e esse povo foi conquistado numa batalha, e aí você recebe uma terra para você morar. Você vai fazer o quê? Você vai passar a bater continência para esse rei. E foi justo isso que aconteceu na cidade de Samaria. As poucas pessoas que ficaram em Samaria, que foi o populacho, porque as pessoas mais ricas, as pessoas que tinham mais influência acabaram sendo levados cativos para a Síria, só ficou as pessoas mais pobres, que não tinham condições de viajar, começaram a se misturar com esses povos que vieram ali. E cada povo que veio para a terra de Samaria também trouxeram alguma coisa de herança, a sua adoração aos deuses, os seus ritos, os cultos que eles prestavam para as suas divindades. E acabou que Samaria virou essa perversidade, essa mistura de povos, essa mistura de deuses. Os samaritanos passou a ser conhecido como esse povo misto.
O ódio dos judeus pelos samaritanos é que o judeu acreditava que o samaritano não era um judeu de sangue, ou seja, não fazia parte mais do povo de Israel. Ele era um povo mesclado, um povo misturado. E essa miscigenação que foi feita ali já era feita dessa maneira para que os reis faziam isso, para que o povo realmente perdesse a sua identidade, para que não voltasse aos seus costumes, não ficasse centrado numa coisa só. E isso só ia aumentando, essa raiva, essa hostilidade contra os samaritanos. Teve algumas coisas que culminaram para esse ódio aí. O historiador Flávio Josefo vai contar que um samaritano ele aceitava qualquer judeu, ele aceitava de braços abertos qualquer judeu que rejeitasse as tradições judaicas, as tradições antigas. Vai acontecer no século VI ao século IX aí, que a história conta que um samaritano ele entra correndo dentro do templo e ele joga ossos humanos dentro do templo, com a ideia aí de desacralização, com a ideia aí de profanar o santuário, para que as pessoas não fossem mais no santuário adorar a Deus. E isso aí para o judeu deve ter sido um soco no estômago, ver o seu santuário, aquilo que ele mais reverenciava, ser aí banalizado dessa maneira. A história vai contar que o rei da Síria, ele coloca Sanbalate como governador de Samaria. E eles constroem para rivalizar com o Templo de Salomão, porque mesmo com toda essa rivalidade, mesmo com toda essa hostilidade, ainda o povo ainda ia a Jerusalém para fazer os seus sacrifícios, para cultuar a Deus. E para que o povo não fosse para Jerusalém, eles constroem no Monte Gerizim uma réplica do Templo de Salomão. Uma réplica do templo com os mesmos sacerdotes, a mesma adoração. Talvez seja por isso que quando você lê lá na Bíblia, lá em João, no capítulo 4, que Jesus está conversando com a mulher samaritana e no meio da conversa, Jesus diz, vai lá e chama o teu marido. E ela diz, eu não tenho marido. Jesus diz, se tu dissesse com verdade, não tem marido, porque se tivesse 5 e o que tu tem agora não é teu. E aí ela diz, Senhor, vejo que tu és profeta. E aí ela aponta para o Gerizim, ela diz, nossos pais adoraram neste monte, e vós diz que o verdadeiro lugar de adorar a Deus é em Jerusalém. Quando a gente lê esse texto de supetão, se imagina que essa mulher está trocando de conversa, que essa mulher está usando de subterfúgio, porque Jesus revelou algo melindroso da vida dela e agora ela não quer tocar nesse assunto. Mas o que essa mulher está fazendo é colocando em xeque algo que ela traz desde pequena. Desde pequena ela cresceu nessa hostilidade, nessa rivalidade, vendo os seus pais dizer que o lugar de adorar a Deus era no Monte Gerizim e os judeus dizendo que o lugar de adorar a Deus era no Moriá, era em Jerusalém. E ela cresce nesse impasse, vendo os dois povos adorarem o mesmo Deus, porque ela tinha Jacó como pai. Ela diz, nosso pai Jacó nos deu esse poço. E era o mesmo Deus, era a mesma adoração, e ela não entende por que uns adoram num lugar e outros adoram no outro. E aí Jesus olha para ela e diz, mulher, deixa eu te dar uma notícia, o lugar de adorar a Deus não é no Gerizim. Aí ela baixa a cabeça. Ela ainda tinha uma chance de ser ali um lugar de adorar a Deus. E aí Jesus olha para ela e diz, e nem no Moriá. Imagino ela levantando a cabeça dizendo como é que é um judeu dizer que o lugar de adorar a Deus não é em Jerusalém. Mas os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E Jesus explica para ela, mulher, o lugar de adoração pouco importa. O que importa é a atitude desse adorador. Se ele estiver fazendo isso em espírito e em verdade, o Pai já aceita aí essa adoração. E aí, eu consigo aprender duas coisas com tudo isso. A primeira coisa que eu aprendo é que tanto os judeus como os samaritanos estavam equivocados no que se diz respeito à adoração. Porque os samaritanos acreditavam que o lugar de adorar a Deus era no Monte Gerizim, por causa que lá em Deuteronômio, no capítulo 27, no verso de número 4, está escrito ali uma ordem que Deus está dizendo para Moisés que quando atravessasse o Rio Jordão era para levantar um altar para Deus no Monte Ebal.
E eles acreditavam que ali era o único lugar que se adorava a Deus. Mas o que Deus está dizendo é que não era ali o único lugar de adorar, mas que quando eles atravessassem o Jordão, o primeiro monte que eles vissem era para eles adorar a Deus. E os samaritanos acreditavam que só ali era o lugar de adoração. Então eu aprendo que tanto os judeus quanto os samaritanos estavam equivocados. Ou seja, eles achavam que só existia um lugar para adorar a Deus. E Jesus ensinou para a mulher samaritana que o lugar pouco importa. O que importa é o que esse adorador tem no coração. E a segunda coisa que eu aprendo com tudo isso é que os judeus, eles atiravam pedra no telhado dos samaritanos, porque os samaritanos eram um povo misto, um povo que havia se misturado, uma miscigenação. E eu aprendo o que Deus falou para Pedro. Eu aprendo que quando Pedro tem aquela visão lá no capítulo 10 do lençol zoológico, que Pedro vê um monte de animais, e a voz aparece para Pedro e diz, mata e come. E Pedro diz, não, Senhor, eu nunca coloquei algo imundo e comum assim na minha boca. E aí Deus diz para Pedro, Pedro, não, chama de comum aquilo que eu não disse que é comum. E aí a história vai contar que Pedro é chamado para ir na casa de Cornélio. Quando Pedro chega lá naquela casa cheia de gentil, Pedro começa a pregar o evangelho e a Bíblia vai dizer que Pedro nem tinha terminado de falar e o Espírito Santo desceu sobre eles ali. E no outro dia se levanta uma assembleia contra Pedro. Os judeus se levantam contra Pedro e dizem, ei meu, como é que tu vai lá e tu come, tu entra na casa de um gentil? E aí Pedro explica para eles, conta a visão que ele teve, e Pedro explica para eles, olha, vocês sabem que é proibido para um judeu entrar na casa, ou comer, ou estar junto de um gentil. Só que o Senhor me mostrou que não é para chamar de comum e nem de imundo aquilo que ele não disse que é comum e nem imundo. Ou seja, Pedro aprendeu que o Evangelho não escolhe raça, etnia, cor da pele. O Evangelho era algo que era para ser entregue, que era para ser pregado para todos. Ou seja, embora os judeus acreditavam que os samaritanos não faziam mais parte da aliança, que os samaritanos agora eram um povo misto, mas o Evangelho mesmo assim alcançava eles e estava disponível para todos. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu espero que você tenha entendido que o desejo de Deus sempre é esse, sempre é alcançar a todos. Fique com Deus, fique com essa palavra e até a próxima.